Olá, pessoal. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer aqueles que nos seguem aqui no canal, né? Gostaríamos de pedir que, se você não está inscrito, que se inscreva, clique no sininho para receber aí as notificações dos materiais que são postados semanalmente aqui no canal. E se você gostou do vídeo, dê um like para que a gente possa estar chegando ao maior número de pessoas. Hoje é um dia de muita felicidade aqui para o canal. Estamos recebendo aqui o professor Antônio Gomes de Souza Filho, né, que é o atual diretor de avaliação da CAPES, né, o Centro de Avaliação e Planejamento da Educação Superior. O professor Gomes, ele é professor titular do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará e tem vasta experiência em pesquisas na área de física. O professor Gomes tem um histórico de publicações com mais de 260 artigos em periódicos internacionais, né? É coautor de livros, de capítulos de livros, e também já orientou inúmeras dissertações, teses de doutorado, já supervisionou trabalhos aí de pós-doutorados e participa ativamente de projetos internacionais. O professor já foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, de 2016 a 2019, é membro da Academia Brasileira de Ciência e recebeu a comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico. Atualmente é diretor da ADAV, né, a divisão o Centro de Avaliação da CAPES, e também preside o Comitê Técnico Científico da Educação Superior, CTC, lá na CAPES. Mas a coisa que eu mais nos orgulha do professor Gomes é que o professor Gomes é um sertanejo de origem que percorreu fez uma trajetória daria um filme contar aí a trajetória do professor Gomes ao longo da construção até chegar onde ele chegou, professor. Muitíssimo obrigado por ceder o seu tempo. A gente sabe do quão atribulado, né, é o seu tempo aí em Brasília e na DAB. Muito obrigado. Ok. Bem, primeiro, professor Neumann, agradeço demais o convite, né, e a oportunidade de conversar, né, com você e interagir. De fato, a gente nunca teve a oportunidade, eu acho, de conversar pessoalmente, mas sempre interagimos bastante via rede social e portanto, para mim é uma grande satisfação. Muito obrigado pela oportunidade. Professor, e nós vamos aqui ter algumas perguntas, né? E uma das perguntas que eu gostaria que eu vou começar a fazer é o seguinte: eu acho que nos últimos anos a ciência nunca se falou tanto em ciência no mundo e no Brasil, mas também nós nunca tivemos tanta não ciência divulgada, né, mundo afora, trazendo aí inúmeros problemas de toda ordem. O que a DAV tem feito e que pretende fazer, né, para poder, vamos dizer assim, popularizar a ciência verdadeira e garantir que a boa ciência é que vai prevalecer e chegar nas pessoas de uma maneira geral, além, obviamente, que dos mecanismos para ela chegar entre os pares, que são cientistas, mas como é que ela também chegaria aí no público não especializado? Bem, essa temática que você traz, né, professor Neumann, ela é central, e eu acho que o momento da pandemia foi muito revelador nesse aspecto, né? Eu costumo dizer que essa questão relacionada a atacar a ciência é algo que acompanhou a história da humanidade desde quando a gente tem registros e vai continuar acompanhando, né? Infelizmente, a gente tem aí na história, né, grandes, digamos assim, interferências na ciência, grandes ataques aos cientistas, né? E a gente pode citar aí, por exemplo, do Hitler a Einstein, né? Ou seja, de outras autoridades a outros cientistas, etc, etc. Eu acho que essa dimensão da percepção
da ciência, né? Algo que as ciências cognitivas precisam, digamos assim, tem um espaço enorme para nos ajudar a entender, porque é um processo muito complexo digamos assim, de percepção, né, e de aceitação de que o que a ciência traz, apesar de nunca ter a verdade absoluta, porque ela está sempre buscando aprimorar, digamos assim, a posição menos isenta das nossas convicções pessoais, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, hoje, eu costumo dizer que o tamanho da contradição que a gente tem em ciência, para ter movimento anti-ciência, para ter gente que acredita na Terra plana, para ter gente que acha que as vacinas não funcionam, é uma contradição enorme, porque a ciência que nós desenvolvemos nos últimos 200 anos, ela é capaz de contar a história do nosso universo e a nossa própria história, que tem aí mais ou menos uns 14,5 bilhões de anos, né? Então, como é que a gente sabe tanto e, ao mesmo tempo, a gente é tão ignorante, né? Eu acho que essa é algo que a gente precisa se preocupar bastante, porque essa negação compromete várias coisas, né, que a gente tem de avanços, e compromete, eu diria que, em alguma medida, até a própria saúde do nosso planeta no futuro muito próximo, né? Quando a tecnologia e a ciência sempre traziam uma perspectiva de futuro e uma perspectiva de sucesso, de que o futuro era brilhante, todo mundo, a grande maioria, ou se não todo mundo, quase que a totalidade das pessoas acreditavam na ciência. Quando a ciência começa a dizer que determinadas práticas, né, que a humanidade trouxe para o seu dia a dia, começa a impactar a própria dinâmica do planeta, e o futuro não é mais tão brilhante quanto a gente imaginava que seria, aí a gente começa a ter os movimentos de meio que solenemente ignorar, né, esses apontamentos. Então, essa possibilidade que a gente tem hoje de ter o acesso à informação, de ter uma série de ferramentas que são muito potentes para comunicar, né, e a gente presenciar que deveria ser mais fácil, né, levar a ciência e convencer as pessoas de que a abordagem científica é a menos isenta das crenças, é a menos isenta dos vieses, a gente tem essa contradição e essa explosão de movimentos que ganham muita força. Naquela dinâmica muito, digamos assim, das pessoas, no primeiro momento, acreditar e seguir aquilo que lhe convém, né? E, às vezes, sem usar nenhum raciocínio. Ou seja, é uma estrutura cognitiva muito, muito complicada de entender. E eu lembro que a pandemia traz um exemplo muito bom para esse negócio, porque quando a gente começou a pandemia, você tinha ali todo um discurso, e a ciência ficou muito popular, né, nessa época, tinha todo um discurso que, assim, olha, se a gente tiver vacina, nós vamos resolver o problema da pandemia. E tudo bem, a ciência deu uma resposta rápida, desenvolveu vacinas que são mais ou menos aí as ferramentas para combater a pandemia, né? Só que a gente esqueceu um detalhe, porque o que realmente faz acabar uma pandemia não é você ter a vacina, é você ter o processo social de vacinação. É isso que faz, né, acabar a pandemia. Então, nós caímos na contradição de que os países que mais tinham vacina eram os que mais tinham dificuldade de vacinar. Olha só que coisa contraditória, né? Então, ou seja, isso mostrando a complexidade, né, dessas questões que a gente tem quando se trata do olhar científico para o mundo. Então, eu acho que hoje o mundo tem um compromisso muito importante de popularizar cada vez mais a ciência e de mostrar para as pessoas e transformar a conversa, o assunto ciência, num assunto tão corriqueiro quanto qualquer outro, né? Eu lembro quando a gente tinha a grande mídia com mais protagonismo, os programas que tratavam de ciência, eles aconteciam no sábado, 5 horas da manhã, né? Então, ou seja, como é que a gente vai popularizar a ciência daquele jeito? E hoje, com as mídias, como a gente tem uma concorrência muito grande, você precisa ter um conjunto de habilidades enorme para poder levar o assunto da ciência para a população e torná-los, digamos assim, admiradores da ciência. A ciência é tão bonita, né? Está em tudo que a gente usa tem ciência.
e ela ficou tão naturalizada, embarcada na tecnologia, que às vezes a gente ignora. Então, do ponto de vista, assim, voltando coloquei esse contexto para trazer um pouco da pergunta que você fez, né? A DAV, a CAPES propriamente dito, e a avaliação, ela tangencia e contribui com esse ponto a partir, né, de um movimento que a gente tem feito e que se intensifica para o próximo ciclo avaliativo, e que a gente precisa apreciar mais o que os programas de pós-graduação fazem em relação à interação com a sociedade. E a popularização da ciência é um item que vem muito forte, ou seja, os programas de pós-graduação também precisam, né, a partir das suas atividades, que já são muitas, mas a gente precisa, porque se a gente não fizer, ninguém faz, né, também ter iniciativas de popularização da ciência para que as próximas gerações, né, elas enfrentem menos problemas de negacionismo científico do que essa onda que a gente teve recente, né? Foi uma onda muito forte, que abalou muito, né, as instituições e que abalou muito a confiança na ciência. Ao mesmo tempo que a resposta que a ciência deu reforçou, né, o papel central que a ciência tem, e eu acho que depois que passou esse processo, ela sai um pouco mais fortalecida. Esse é um ponto. Então, do ponto de vista da CAPES, a gente tem esse movimento pela ótica da avaliação, né, de induzir essas atividades. Mas a própria agência também tem feito algum esforço no sentido de disponibilizar podcasts, de entrevistar, né, pesquisadores, né, renomados em algumas áreas e sempre levando, né, o conhecimento que é desenvolvido no Sistema Nacional de Pós-Graduação para a sociedade, passando uma mensagem muito clara: olha, o que a ciência gera, o que a ciência busca, o maior beneficiário é sempre a população, né? Então, acho que esse é um movimento importante. Outro movimento importante que a gente faz é um incentivo atual que tem a formação dos professores da educação básica em nível de mestrado. Hoje, apenas 3% dos professores da educação básica têm mestrado. E a gente tem hoje a oferta de 13 programas, foram aprovados mais 2 recentemente, programas em rede que atingem o Brasil inteiro, né, composto por, alguns deles têm mais de 100 polos, né, de funcionamento, nesse conceito de que os professores da educação básica precisam ter de forma muito naturalizada a metodologia científica para que a ciência esteja mais presente na escola, né? Eu acho que a gente ainda tem muito a avançar nesse ponto. A gente precisa ter uma escola básica, né, que o método científico e o fazer ciência seja muito bem colocado para que a gente possa ter nas nossas, né, crianças o estabelecimento e a consolidação desse conceito, né, da visão científica do mundo. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, eu diria que a CAPES, né, nas suas diferentes frentes, tem colaborado nessa direção. O tema, né, quando a gente fala assim, ele é bastante amplo, né, professor? E assim, quando a gente fala da ciência hoje, né, a gente imaginar o número de publicações que a gente tem atualmente, e até mesmo no meio da ciência, dos cientistas, né, você ainda vê, você tem periódicos, revistas predatórias, você tem muita coisa que a gente imagina que a questão da ciência, vamos dizer assim, de baixa qualidade, é aquilo que é divulgado, mas mesmo dentro do ambiente a gente tem muita coisa indesejável, né? Mas, como diz o outro, seria uma outra, quase um outro tema para a gente conversar aqui, isso aí. Professor Gomes, na DAV, né, professor, as avaliações, as orientações avaliativas, né, elas pegam um espectro muito grande, assim, de programas, de áreas, né, e a gente sabe da dificuldade, e às vezes até a gente sofre muito quando você vai ser avaliado dentro que é um comitê assim, mais eclético. As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, até de enxergar que tem áreas que você ter 50 citações em um artigo é até normal. Outras beiram impossível, porque são áreas mais restritas, com menor número de
de pessoas envolvidas e, obviamente, te citando e etc. Como que a DAV tem visto, né, o que tem sido feito para você não criar áreas tão distintas que cada um faz o que quer, para tentar unificar, né, esse sistema de avaliação e de forma que não seja... Eu participei dos comitês de avaliação da CAPES exatamente desde 2004 que eu participo. Só não participei do último, porque o comitê da zootecnia, eu estava lá e ele pediu aquela, como é que fala, aquela demissão coletiva, né? E eu estava no meio. Depois o pessoal até me convidou, professor, falei, gente, mas eu não posso, como é que eu saio? Agora eu volto. Não, deixa, vamos refazer isso aí. Mas voltando aqui à pergunta, como que a DAV tem trabalhado para tentar montar um sistema de avaliação que seja mais, vamos dizer assim, vertical, né? Mas que não gere muitas distorções? Essa é uma pergunta muito boa e, de fato, eu acho que é o principal papel da diretoria de avaliação ou do presidente do CTC, vamos dizer assim, né? Porque nós escolhemos esse modelo de que o sistema de avaliação e os seus instrumentos, pelo próprio estatuto da CAPES, eles precisam da validação do CTC, né? Então, um instrumento de avaliação de uma área precisa da aprovação do CTC, que é uma representação de todas as áreas. E esse é o grande desafio, a gente encontrar e definir um conjunto de parâmetros comuns para que o sistema tenha uma base comum, né, que se aplica a todas as áreas, e depois você tem que também ter ali um espaço de liberdade para que cada uma das áreas coloque os seus parâmetros específicos, né, que dão conta da peculiaridade de cada área, da sua dinâmica de geração de conhecimento, né, da sua abordagem metodológica, etc, etc. Então, esse é o grande desafio, e é isso que a gente tem trabalhado para estabelecer, né? Eu acho que o nosso sistema de avaliação ele foi muito bem sucedido nesse processo, né? A gente tem uma ficha que é comum, né, os quesitos, aqueles itens mais gerais, e aí cada uma das áreas, digamos assim, detalham os seus indicadores e tentando capturar, né, a dinâmica dos processos formativos e dos processos investigativos que cada área tem, né? Então, a gente trabalha nesse sentido. Como todas as áreas validam, né, o que cada uma das áreas faz, eu compreendo que a gente consegue, em boa medida, tornar um sistema que, como você falou, nem deixa totalmente livre para cada área fazer o que quer, né, mas, ao mesmo tempo, também não engessa completamente para que a metodologia ou o olhar ou a abordagem de alguma área faça valer para todas as outras, o que também não seria bom, né? Então, eu acho que a gente tem avançado bem nesse diálogo, porque realmente é uma coisa construída, é uma coisa debatida, e que a gente consegue equilibrar, né, essa abordagem. Áreas que desenvolvem uma metodologia mais quantitativa, outras que faz um misto de avaliação qualitativa e avaliação quantitativa, outras áreas que avaliam de forma mais qualitativa. Claro, o que a gente tem que estabelecer, e isso é algo que a gente tem trabalhado para o próximo ciclo, é de que, independente se a gente está fazendo uma avaliação de um indicador, seja qualitativo ou seja quantitativo, a gente tem que ter bastante transparência de quais são os fatores que estão sendo avaliados para que quem vai ser avaliado tenha plena certeza do que foi avaliado e possa, obviamente, aceitar, né, num bom sentido, o conceito e o resultado que lhe foi atribuído. Então, esse é o grande desafio, ou seja, a gente estabelecer parâmetros que buscam e que, de algum jeito, incentivam cada uma das áreas a evoluir em qualidade, né, porque a qualidade, eu acho que isso é uma característica que é inegociável, ou seja, ninguém pode abandonar esse referencial, mas, ao mesmo tempo, muito atento às peculiaridades, né, de cada área. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Professor, uma coisa que eu particularmente, tenho sido um crítico bem ferrenho,
com relação às editoras, né, que são entidades privadas, e o custo hoje de você publicar nas revistas mais conceituadas, né, é um negócio que, por exemplo, é proibitivo. Eu estou no interior do interior da Amazônia, né? Fazer ciência aqui não é fácil. A gente tem uma fundação de apoio que eu nunca teve nada de, assim, para financiar projeto de pesquisa e tal, com muita dificuldade. Aí você vê uma publicação, o preço de uma publicação numa revista, né? Aí vamos dizer assim, a A1 é quase o dinheiro que a gente demanda para tocar um projeto, principalmente se for open access, né? Isso. E eu falo que muitas dos periódicos que a gente é obrigado a publicar para poder atingir algumas exigências da CAPES, nem a gente consegue ler, né? Porque os seus pares não vão conseguir ler, porque ele não está no portal de periódico e etc. O que a CAPES assim, pensa para resolver esse problema hoje de publicação, para que a gente não fique também publicando apenas em periódicos periféricos que não dão aquela devida visibilidade, né, para a ciência que se produz, mas que a gente também não fique tão escravo, tá, de um esquema que ele é principalmente para os países do terceiro mundo e para algumas áreas, ele é bastante, vamos dizer, pernóstico, na minha opinião. Não, eu acho que você traz um ponto que ele é central na discussão hoje e assim, do que eu tenho acompanhado, né, depois que eu cheguei aqui na DAV, esse programa, né, o portal de periódicos e toda a discussão sobre os artigos não fica na diretoria de avaliação, é na diretoria do meu colega, o professor Pessan, né? Eu até sugiro você depois convidá-lo para fazer uma entrevista com ele, que é o diretor de programas e bolsas, né? O professor Pessan é engenheiro lá da Universidade Federal de São Carlos. Essa discussão, ela hoje, ela está no mundo inteiro e ela está muito forte e todo mundo compactua e assina embaixo o que você acabou de falar, né? Ou seja, o sistema vive uma transição e eu acho que essas coisas de transição, onde as coisas irão se ajustar. Os preços hoje eles são proibitivos, né? O conceito do Open Access, quando ele chegou, todo mundo comprou a ideia, porque me parece bastante interessante, né? Ou seja, você mudar a lógica de paga para publicar e qualquer pessoa pode ter acesso. Isso tem um conceito de democratização do conhecimento muito interessante. Mas, obviamente, os custos que estão envolvidos, eu acho que estão também meio que na dinâmica do mercado, né? É uma oportunidade que as editoras têm e que o próprio sistema tem de colocar um preço e tem demanda e o preço vai valendo. Porque imagina o seguinte, você tem um sistema de avaliação no mundo inteiro, e não é só no Brasil, que tem a publicação científica como um elemento muito importante para a competitividade de projetos, para promoção de carreira, né, para encontrar posições em universidades, em empresas, ou seja, a publicação é um ativo importante de qualquer pesquisador e é um ativo importante das instituições, porque quando você olha para esses rankings, né, que são muito badalados, etc., a publicação é central nesse processo. Então, na hora que você tem o sistema muda para, em vez de pagar para ler, você paga para publicar e fica mais caro para publicar e você não tem outra opção, não dá para descontinuar todo o sistema que veio estruturado em cima da publicação de uma hora para outra. Então, isso vai ter que se ajustar. A gente tem um entendimento hoje de que, assim, o mundo está assinando, e a CAPES está fazendo essas negociações também, dos chamados acordos transformativos, que é exatamente essa transição, ou seja, a gente paga hoje o portal de periódicos, né, um valor bastante importante em termos de recursos, é R$500 bilhão, né, e aí vale salientar que o portal de periódicos é uma política pública que eu acho que em quase nenhum lugar do mundo tem, né, ou seja, pelo mundo afora, as instituições pagam dos seus orçamentos, as assinaturas, etc. O Brasil, como Estado, né,
faz esse investimento, e ele mudou muito a geração de conhecimento no Brasil, porque a gente tinha muita dificuldade em ter acesso à literatura internacional e à fronteira do conhecimento. E hoje a gente tem. Só que a gente precisa dar o próximo passo, que agora no modelo aberto a gente precisa garantir que o Brasil continue participando do movimento mundial, a gente não pode ficar de fora dele, né, como você colocou, mas ao mesmo tempo a gente também não pode pagar esse valor, né, porque ele é abusivo, né, ou seja, ele é muito alto, e ele é tão alto que alguns governos, né, pela Europa, e tem vários acordos, tem vários grupos que assinam manifestos, agências que financiam, que já começam a deixar bastante claro que não vão mais, a partir de um determinado tempo, destinar recursos de investimento para poder pagar a PC, né, para poder pagar a taxa dos artigos. Então, eu acho que o sistema vai se ajustar, não dá para ficar com os preços que a gente tem. E o Brasil aí tem uma peculiaridade que é o seguinte, eles aplicam os descontos, né, a partir do PIB per capita. E aí o Brasil fica numa situação em que, quando você olha para o PIB como um todo, não é um país pobre, né? né? Então, a gente acaba ficando no meio termo, onde nós não temos tantos recursos para poder bancar esse mercado, bancar as publicações, mas o nosso perfil também não nos coloca numa situação que a gente possa ser beneficiário de waivers, né? de licenças para poder publicar. Então, mas eu acho que esse movimento vai se ajustar. A CAPES assinou alguns acordos transformativos recentemente, um com a American Chemical Society, né, que é uma sociedade científica, e, portanto, os pesquisadores brasileiros que têm artigos aprovados, né, nas revistas da American Chemical Society, ele só aciona o contrato da CAPES e a revista publica, e ele fica em acesso aberto. Acho que foi assinado outro também com a I3E, que é da engenharia, e tem outras negociações em curso, né, porque tinha contratos de leitura que estão vigentes, e a gente precisa fazer essa transformação, essa transição. É muita negociação, ou seja, não é fácil, mas a gente tem essa consciência de que nós vamos ter que, ou seja, a gente precisa participar desse processo de algum jeito, mas os preços têm que cair bastante, não dá para ficar do jeito que está, né? Só que tem um outro lado também. A gente tem visto que é uma oportunidade importante para que a gente valorize os periódicos que a gente tem aqui no Brasil, que são de acesso aberto, né? E os bons periódicos. Porque a gente tem que valorizar os nossos bons periódicos. E a gente tem resultados muito interessantes, meu irmão. Eu sempre gosto de trazer esse dado. A contribuição da ciência brasileira publicada em revistas internacionais, ela atinge o 80% da média mundial em termos de impacto. Se a gente botar aqui o impacto da média mundial é 1, nós só chegamos em 0,8, né? Isso juntando todo o conhecimento de todas as áreas que é publicado em todas as revistas internacionais, a contribuição brasileira. Quando a gente pega alguns periódicos brasileiros, né, alguns que publicam só em português, inclusive, e a gente faz essa análise, tem revistas que têm eles estão com índice 2,4, ou seja, 3 vezes a média da ciência brasileira publicada em revista internacional, e 2,4 vezes acima da média mundial. O que é que eu quero dizer com isso? É que revistas brasileiras com boa política editorial e que fazem parte daquelas áreas que, em algum momento, por uma razão ou outra, que a gente não sabe qual, decidiu priorizar a revista brasileira para publicar, né, elevou de forma muito natural a qualidade dessas revistas. Então, hoje a gente tem um conjunto de revistas que estão ali cadastradas no Cielo, que tem um padrão de qualidade altíssimo, né, comparado com a produção que a gente faz em revistas internacionais, e que, portanto, elas devem ser incentivadas e, na avaliação, valorizadas tão quanto as revistas que a gente costuma valorizar pelo fato de serem internacionais. Então, a nacionalização do Cielo, que é uma iniciativa brasileira de muito sucesso, né, que hoje em vários lugares do mundo querem aprender, né, com o Cielo como é que a gente foi capaz de montar essa livraria ou essa plataforma, esse meta-publisher, né, que agrega várias revistas aqui do Brasil.
e a CAPES, junto com o CNPq, integrou esse movimento, junto com a FAPESP, para que o Cielo seja uma iniciativa nacionalizada e que ele possa acolher e possa induzir que os nossos periódicos nacionais, tenham um espaço importante e que se profissionalizem para que a comunidade científica brasileira tenha uma fatia desse mercado editorial, né? E que o mundo também, a partir do fato de que se nossas revistas se consolidarem, eles também passam a publicar aqui. E a gente tem várias iniciativas e várias revistas que atingiram esse padrão de qualidade, desmistificando essa ideia de que as revistas nacionais não são boas, né? Claro, da mesmo jeito que tem revista internacional ruim, a gente tem revista nacional que também não é boa. Mas a gente tem um espaço muito importante aí para a valorização dos bons periódicos nacionais. Eu acho que E aí eu acho que a agência tem trabalhado nessas duas direções. Na direção de fortalecer o acesso aberto das nossas boas revistas e, ao mesmo tempo, buscar valores que são... Porque custo sempre vai ter, obviamente, mas buscar valores que são razoáveis para que a gente também não fique isolado do mundo, né? E não acompanhe as discussões da fronteira da ciência, né? Inclusive participando e publicando artigos nas revistas que estão discutindo a fronteira de cada área de conhecimento. Então, a nossa ideia é, pelo menos nesse momento de transição, ocupar esses dois espaços e tentar otimizar, né, esses dois mundos. E eu acho que é possível conciliar. Professor, em 2011, estava assim, o auge tem que publicar em periódico internacional, né? E eu fiz um levantamento na área de zootecnia. A maioria dos artigos que estavam lá publicados em periódicos de renome internacional, 90% das citações eram em periódico nacional. Ou seja, o cara vai para fora, publica para ser citado de novo pelo periódico nacional. Eu falava, gente, é muito mais fácil valorizar e fazer que as pessoas passem a ler as nossas revistas, tá, do que ir para lá publicar, pagar caro e ser citado de novo, né? E quando era citado em algum internacional, era por autor brasileiro. Mas isso aí o tema é muito complexo. Isso mostra que e é por isso que a gente fez uma revisão nessa questão do Qualis, né? Porque mostra que o desempenho bibliométrico das revistas internacionais não se deve necessariamente à contribuição brasileira naquela revista, né? Então, Exatamente. Professor, um tema aqui já a gente indo para o final já, um tema que a mim tem me deixado muito aflito é o crescimento do desinteresse pela pós-graduação no Brasil. Em áreas como a nossa, onde a iniciativa privada, o agronegócio cresce, nós estamos numa região aqui, por exemplo, onde a gente tem um agronegócio pungente, a iniciativa privada contrata com muita agressividade, a gente tem notado um esvaziamento muito grande da pós-graduação, mas eu tenho visto isso em outras áreas, né? E uma das coisas que esses dias eu até gravei um vídeo falando, eu acho que os valores de bolsa, depois a gente pode até discutir lá com o colega do diretor de programas aí, para a gente tentar trazê-lo aqui no canal, para a gente bater um papo sobre isso. Mas o que que vocês que estão aí hoje fazendo a CAPES têm conseguido sentir nessas mudanças e nesses desinteresses, pelo menos em algumas áreas? Eu não posso dizer que isso é uma coisa generalizada, porque eu não tenho conhecimento de outras áreas, mas nas áreas nossas das ciências agrárias, isso é uma realidade. Perfeito. A gente tem se debruçado sobre alguns dados, tem até um estudo recente que a equipe aqui da Diretoria de Avaliação fez, mapeando os ingressantes na pós-graduação, né, e como isso variou, por exemplo, pegando o recorte de 2015 a 2022, e você tem razão, algumas áreas a gente tem ali uma diminuição,
né? Enquanto algumas áreas a gente teve um crescimento, em outras teve um decréscimo, né? Então, por exemplo, vou só dar aqui um exemplo, as ciências humanas, de 2015 a 2021, elas cresceram 25%, né? Mas se eu pego, por exemplo, você citou aí ciências agrárias caiu 15%, né? Isso eu estou falando até a época da pandemia. A gente tem sinais de que o número de ingressantes voltou a recuperar a curva, né? Ou seja, tem um movimento agora. Os dados de 2024 não estão consolidados ainda, mas se a gente olhar 22, 23, parece ter uma tendência de recuperação, né? E essa recuperação, acho que ela tem vários aspectos. O primeiro deles é que foi possível, agora na mudança de governo, fazer um aumento nas bolsas no valor de 40%, que não é suficiente ainda, mas depois de 13 anos que não tinha aumento, 10 anos, né, que não tinha aumento, foi algo importante. Outra coisa é a própria saída, né, da pandemia, dessa crise sanitária, que acabou afetando todas as atividades. E eu acho que tem um outro fenômeno que contribuiu e que nós vamos levar um tempo para recuperar. As instituições brasileiras foram muito atacadas nos últimos anos, né? Ou seja, teve todo um discurso, inclusive até por parte do governo anterior, né, de que as instituições cumpriam um papel que definitivamente não é o papel que ela cumpre, né? Ou seja, as instituições, as universidades e tudo, nós temos problemas, e ninguém deixa de admitir isso, né? Mas nós temos muitas qualidades também, e é lamentável ver que alguns setores da sociedade, isso foi muito presente no período da pandemia e do governo anterior, que faziam um exercício proposital de amplificar negatividades, né? E não dizer nada sobre as positividades. Isso é muito ruim, porque você coloca luz, né, em alguma fragilidade ou em alguma negatividade que a instituição pode ter e deixa de lado todo o restante que poderia ser muito bem pontuado de forma positiva. E eu acho que isso cria, né, um desinteresse na juventude, que hoje tem outra dinâmica, né? E aí eu acho que parte desse desinteresse que você colocou, além desses aspectos que eu coloquei, tem algo que eu tenho refletido muito quando eu vou falar nas instituições, que é a seguinte pergunta: o perfil da pós-graduação atual, né, ele precisa ser atualizado para dar conta dos desafios que a contemporaneidade traz, ou a gente vai continuar oferecendo pós-graduação, ofertando pós-graduação de forma muito parecida com aquelas que a gente se formou, né? Então, se a gente fizer uma autocrítica nos nossos programas, aí eu faço isso com muita tranquilidade, porque eu faço parte do sistema como orientador, eu vejo que eu terminei doutorado tem exatamente 23 anos. Eu não vejo muita mudança, sabe? Assim, ou seja, o programa, o que me foi ofertado praticamente é o que é ofertado hoje. E talvez se a gente for um pouco mais no passado também. Então, acho que as instituições precisam fazer essa reflexão importante, né? Ou seja, o perfil da pós-graduação que a gente disponibiliza hoje, ele está atualizado primeiro, para atender às demandas e os grandes desafios que a sociedade tem, esse é o primeiro ponto, que às vezes a gente se distancia também. E o segundo, ele está atrativo o suficiente para a juventude, né? Se a gente não acertar esses dois lados, né, eu acho que a gente vai continuar tendo um desinteresse. Um ponto que eu acho que é central é que a gente demora muito a fazer a formação de pós-graduação no Brasil. Hoje a média está em 38 anos. Né? Em alguns países, essa média é bem mais baixa, é 30 anos. Então, a gente tem uns processos formativos muito longos, né? A gente tem graduação de 5, 6 anos, depois mestrado 2 anos, doutorado mais 4 ou 5. Então, quando você soma tudo, a gente tem um período muito longo de formação, e esse período de formação muito longo, talvez ele não seja mais o formato, né, que a juventude atual, digamos assim, acolhe, né? Então, a gente precisa diversificar a oferta, inclusive diversificar o formato, né? Ou seja, a gente ainda tem uma pós-graduação muito disciplinar, ou seja, a gente ainda tem uma pós-graduação muito colegial. Se você mudar de área, primeiro, se você mudar de área um pouquinho, você tem que estudar pra caramba para entrar nos processos seletivos, então para ali 1 ano. Se você entra no mestrado, mesmo sendo da sua área, você vai ter que fazer várias disciplinas. Se você mudar para o doutorado e for de outra área, você vai ter que fazer mais um monte de outra disciplina. Então, eu acho que esse excesso de atividades de sala de aula, de disciplina na pós-graduação, também tem afastado um pouco
né, o perfil dos interessados em pós-graduação. Acho que a gente precisa ter uma reformulação para ter uma pós-graduação mais centrada no processo investigativo e não no processo formativo, né? Eu acho que isso é um jeito também de dinamizar. E outra coisa que, na minha opinião, é preciso a gente se movimentar urgentemente nessa direção. São pós-graduações mais articuladas com a sociedade e digamos assim, pós-graduações atuando em contextos, né, onde o mundo real, vamos dizer assim, os grandes desafios que a sociedade tem, eles são centrais no processo de formação. Então, se a gente não fizer isso, eu acho que a gente também vai continuar diminuindo a atratividade. É preciso ter uma pós-graduação mais complexa nesse sentido, né? Ou seja, atuando nos seus contextos, transformando as suas realidades. Eu acho que isso vai naturalmente estimular mais a procura. E, claro, a carreira precisa ser mais atrativa também. Então, se a gente tem a política de bolsas como algo central que atrai, que mantém um mestrando e um doutorando, ela precisa ser valorizada. Os valores ainda são muito baixos, né? Professor, eu tenho que me policiar, né? Porque senão eu fico igual o Jô Soares, né? Eu falo mais do que o entrevistado, mas esses dias eu gravei um vídeo que na nossa área do agronegócio, né, a gente caminha a passos firmes para um blackout tecnológico. Porque eu acho assim, eu estou colocando isso que de repente pode até te servir aí para alguma discussão interna. Primeiro, às vezes a gente pode até ter o número de alunos ingressando, não teve muita alteração, mas a qualidade mudou muito porque as empresas vêm aqui, levam as mentes mais brilhantes, estão sendo seduzidos pela como é que fala? Pela iniciativa privada, né? A gente que faz uma ciência mais aplicada. E, professor, uma coisa que tem me preocupado muito na nossa área é o quanto que essa campanha contra as universidades, né? Quanto que as pessoas acreditam em algumas balelas. Esses dias uma pessoa me disse que não precisa de universidade, que na área de medicina, que o sírio-libanês é capaz de fazer pesquisa para garantir pesquisa na área médica no Brasil, sabe? Então, assim, é insano. E isso quem me falou é gente que já esteve na academia, que saiu da academia, que está na iniciativa privada, mas é obrigado a vender esse peixe. Então, a gente caminha para ficar cada vez mais refém de uma ciência produzida por um interesse estritamente comercial, né? É uma coisa que me preocupa. Nós temos que 90% da ciência, dos artigos publicados na área de ciências agrárias, sai de dentro de instituições públicas, mas se você chegar no agronegócio hoje e falar quem te fez chegar onde você chegou, eles vão dizer que é os 3% de artigos que a Embrapa publica, sabe? E, assim, o MEC não quer abraçar algumas áreas, que eu acho que é uma coisa meio ideológica, que é muito ruim. Então, o próprio agronegócio ele é deixado de lado, né? Porque o pessoal tem um preconceito que o agro faz isso. Né? Tem muita coisa errada, né? Mas você não pode deixar de lado, né, uma ciência que é praticamente 30% do PIB brasileiro. E eu acho que essa campanha, que foi, eu diria, sórdida, né? Sórdida aí contra as universidades, ela vai... ela não tem uma resposta imediata, mas a médio e longo prazo, eu acho que o Brasil pode ter um colapso científico e tecnológico. Não sei qual que é a sua opinião com relação, porque eu sei quem que vai fazer ciência no Brasil, se não for, né? Não é que tem que ser só elas, mas a estrutura que tem aí é das instituições públicas. Isso.
Esse debate é bom porque ele tem aí duas dimensões importantes, né? Em qualquer lugar do mundo, o governo e o setor público é o principal motor do desenvolvimento científico, né? Isso é em qualquer lugar do mundo. Agora, como o ambiente industrial ele é preparado, né, e ele tem uma atmosfera, inclusive, de absorver e de contratar as pessoas que são formadas no processo de desenvolvimento científico, você também tem um desenvolvimento tecnológico que vai de forma paralela e um vai retroalimentando o outro, né? Então, essa percepção que a gente tem no Brasil, às vezes, de alguns setores, de alguns formadores de opinião, que é o setor privado que faz pesquisa, que mantém o desenvolvimento científico e tecnológico no mundo, ele é muito enviesado e até desonesto, né? E até desonesto, porque qualquer leitura que você faz um pouco mais aprofundada vai ter claramente o diagnóstico de que quem transformou a sociedade do ponto de vista científico ao longo dos anos, né, principalmente nos últimos 2 séculos, foi o governo. Né? Agora, é como você colocou, a ambiência da sociedade ela tem que estar preparada o suficiente para poder se utilizar, num bom sentido, do desenvolvimento científico e transformar em tecnologia, porque também não é papel das instituições de pesquisa, digamos, internalizar e desenvolver tecnologia, ganhar mercados. Não, isso é uma dinâmica de outro setor da sociedade. Então, esse debate, às vezes, no Brasil é muito enviesado, e ele é sempre enviesado no sentido ruim, porque é no sentido de tirar dinheiro do público para levar para o privado, né? Ainda tem essa... ainda tem esse ponto. Mas, assim, a FINEP lançou um livro recentemente, eu não sei se você teve acesso, que foi resultado das discussões da 5ª conferência. Esse livro está disponível na página da FINEP, e é um apanhado muito bom sobre algo que é muito preocupante no Brasil. Desde o início da década de 90, o Brasil é um país que se desindustrializa. Né? Ou seja, se você comparar com o mundo, a gente tem cada vez menos a participação da indústria no PIB, e com agravante, a complexidade, a densidade, a complexidade tecnológica também diminui. Né? Então, isso é algo que o Brasil precisa rapidamente retomar, que é ter uma política industrial que seja acoplada com o desenvolvimento científico e a formação de mestres e doutores, para que a gente possa ter tecnologia.br, né? Que hoje a gente não tem. Aí, assim, você pode pegar até o próprio agronegócio, né? Ou seja, hoje ele tem uma densidade tecnológica muito alta, mas se você apertar, muito dessa tecnologia não é nossa, não é .br, né? E seria bom que fosse, né? E isso aplica para o setor da saúde, etc. Quando veio a pandemia, a gente teve ali dificuldades com fabricação de coisas simples, como máscaras, né? Matéria-prima para fazer esse tipo de produto. Imagine em relação a fabricar uma vacina, por exemplo, né? Então, a nossa complexidade tecnológica tem diminuído muito. E se a gente não acoplar, por exemplo, esse novo... A gente tem aí uma oportunidade interessante, que é a Nova Indústria Brasil, né, que, inclusive, como você bem colocou, ela se acopla bastante com essas oportunidades da própria bioeconomia, da própria biodiversidade. Se a gente não tiver uma retomada de uma agenda nacional que coloca o setor científico e o setor, né, tecnológico para poder ambos ganharem competitividade, a gente vai ter, sim, esse apagão que você acabou de colocar. E eu acho que já tem algumas áreas que mostram isso claramente, né? Então, enquanto as commodities nos seguram de algum jeito, a gente vai adiando esse movimento de ter tecnologia.br. Né? Esse movimento a gente precisa fazer. Professor, o tema aqui, se a gente for conversar aí ou começar a interferir muito na sua fala, nós vamos virar a noite, porque esse é um tema, e eu cobro demais também da universidade, porque às vezes, quantas vezes, eu tenho muito trabalho com a iniciativa privada, nunca deixei de trabalhar, até trabalho mais com a iniciativa privada, que eu falo assim, a minha função, que trabalho mais na ponta, né, é não pedir dinheiro público para poder gastar em pesquisa que eu vou entregar de graça para a iniciativa privada. Então, tem coisa que eu só faço se eles me pagarem, se eles financiarem, porque é aquela coisa mais terminal.
então não tem. Mas a própria universidade acaba vendo isso com maus olhos, né? A pessoa ter certos convênios com universidade, com iniciativa privada, o cara está se vendendo e tal, e o cara está, às vezes, viabilizando a pesquisa dele, que faz ciência básica, porque a partir do momento que eu deixo de estar disputando um recurso lá, dentro daquele bolo maior, por exemplo, de um edital universal, para estar pegando aqui, eu tô deixando que sobre lá, né? Mas vamos lá, professor, olha, muitíssimo obrigado aí pela entrevista aqui no canal, assim, acho que foi extremamente esclarecedora, tá? Espero que a gente consiga também falar com o diretor de programas também, né? Vou te entregar essa missão de tentar agendar uma conversa aqui conosco. Professor, muito obrigado, vou passar para você aí, para você poder fazer aí o encerramento, né? E depois a gente passa aqui de novo. Não, perfeito. Eu acho que foi muito boa a conversa e a gente tocou em temas que são muito complexos, como você falou, cada um deles dava para fazer horas de conversa, porque são problemas também que se repetem, né? Tem algo que me incomoda muito, assim. Eu hoje fico repetindo as coisas que eu ouvia quando eu era estudante, né? E eu fico dizendo, não é possível que daqui 20 anos, quem estiver ocupando o meu lugar vai estar falando a mesma coisa que eu estou falando hoje. Porque às vezes eu me vejo falando as mesmas coisas que eu escutava, né, de outros diretores de avaliação quando eu era estudante. Então, o Brasil precisa sair desse ciclo, né? Ou seja, a gente precisa realmente ter uma guinada, né, no sentido de ter uma dinamização, ou seja, uma conexão maior, né, da universidade e dos institutos de pesquisa com todos os setores da sociedade, não só as empresas, mas com todos os setores da sociedade. A gente precisa juntar essas agendas, né? Ou seja, você colocou aí a possibilidade da gente fazer interação com empresas e tudo. Eu acho que evoluiu muito, já foi muito pior. Hoje a gente já tem um espaço mais adequado. Mas o Brasil tem problemas estruturais, e eu aponto um deles é o excesso de burocracia e o excesso do controle sobre as atividades de inovação. A gente tem uma lei um marco legal de ciência e tecnologia que ainda não é utilizado na sua potência, e não é utilizado por falta de entendimento, né, de quem controla, de que parcerias, tipo que você acabou de colocar, às vezes demora 6 meses, 1 ano para ser celebrada. Aí numa dinâmica que uma empresa que está interessada numa tecnologia não vai ficar esperando 1 ano para celebrar um contrato, né? Ela simplesmente usa da sua autonomia e liberdade e vai contratar um serviço, vai contratar uma pesquisa em outro lugar do mundo que em 1 mês você assina o convênio e os pesquisadores estão trabalhando. Então, o país também precisa avançar para dinamizar a atividade de inovação. O país fez bons avanços, eu acho que a Embrapi é um bom modelo, né, que a gente tem eu não sei se você trabalha com a Embrapi, mas é um bom modelo de interação, né, da universidade com as indústrias, tem gerado muito resultado, então acho que é um modelo que tende a fortalecer, mas é isso, ou seja, nós precisamos não só ter o orçamento público na universidade, a gente precisa trazer dinheiro privado também para a universidade. Eu sempre digo que dinheiro privado na universidade não é privatização da universidade, é publicização dos recursos privados. Exatamente. A Embrapi, para mim, professor, é uma grande decepção, que no último edital que teve, eles queriam criar vários polos aqui na Amazônia, e nós fomos desclassificados porque a gente não tinha ainda a documentação, a universidade não tinha um PDI aprovado, entendeu? E plano de desenvolvimento institucional, então nós não concorremos na época, porque eles abriram foi feito um edital basicamente para a região norte e centro-oeste, e nós infelizmente não conseguimos, por uma questão que a universidade aqui é nova, então ainda não tinha algumas exigências, né, documentais. Certo. E só dentro disso que você falou da burocracia, em 2 aspectos. Um dia eu entrevistei um colega que está na Universidade de Washington. Eu falei para ele o que faria ele voltar e o que não deixaria ele voltar para o Brasil. Ele disse que o que fazia ele voltar é saudade do Brasil como a terra que ele não
assim que ele nasceu e foi criado. E o que não deixava era a procuradoria de universidade, porque é praticamente impossível você guardar dinheiro. Aqui na universidade tem talvez uns 4 meses, o empresário nos procurou para tentar, ele quer montar uma estrutura de pesquisa dentro da universidade. Pensa a dificuldade que é. Professor, mas de novo, então, muito obrigado, né? E eu espero que a gente possa, de novo, sempre que se eu tiver alguma coisa, o canal está aqui aberto, né? Para a gente trocar ideias. E para as pessoas que estão aqui nos assistindo, a gente quer dizer que esse foi mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas.